Saudações, terráqueos! Vamos dominar um pouquinho de bioquímica hoje. Então, aqui falando com a professora Adriane Brito, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre carboidratos, que é uma das áreas discutidas na bioquímica. Relembrando rapidamente, a bioquímica ela é uma ciência, ela é um ramo da biologia que vai estudar então as biomoléculas. Essas biomoléculas são compostos produzidos e utilizados pelos seres vivos, desde bactérias até os seres humanos. E aqui nós temos as principais biomoléculas, né? Os lipídios, chamados também de gorduras, um tipo é os triglicérides, as proteínas e os hidratos de carbono. Hidratos de carbono também é chamado de carboidratos. Bom, carboidratos, então, que é o foco dessa aula, o foco desse vídeo. O carboidrato está presente no nosso dia a dia em grande quantidade. Quando você vai lá e se alimenta de um pão, de uma macarronada, de uma pizza, tudo isso contém carboidrato. E também quando você come lá uma banana, uma alface, qualquer tipo de fruta, verdura, legume, também contém carboidrato. São carboidratos diferentes, claro, mas são carboidratos. Então, o que é carboidrato, né? O que são os carboidratos? Então, nessa imagem, a gente consegue representar alguns tipos de carboidratos, desde massas, sejam elas feitas com farinhas refinadas ou integrais, pães, diversos tipos de pães, cereais, diversos tipos de grãos, também contém carboidratos. Então, carboidratos, bioquimicamente falando, eles são conhecidos como polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas, polihidroxiálcoois ou polihidroxiácidos. Nossa, mas isso é muito complicado, professora. Tem como resumir? Claro, tem como resumir. Tem como ficar mais simples. O carboidrato ele é composto, então, por unidades de açúcares. Unidades de açúcares. Ou a gente pode colocar que o carboidrato ele é composto por vários monossacarídeos unidos, né? E essas unidades de açúcares possuem uma fórmula química genérica. Então, todos os carboidratos terão em comum essa fórmula química, CH2ON. N corresponde ao número de carbonos. E esse N tem que ser maior que 3. Então, os carboidratos mais simples que nós temos, eles conterão 3 carbonos. Então, possui fórmula molecular C3H6O3. Os carboidratos mais simples são gliceraldeído e a dihidroxiacetona, que são então compostos por 3 carbonos apenas. Aí nós temos carboidratos compostos por 4 carbonos, por 5 carbonos. Então, eles irão receber denominações químicas específicas. Os carboidratos, os monossacarídeos, compostos por 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses, assim por diante. O carboidrato mais importante para os seres vivos é a glicose. Então, de alguma maneira, tudo que nós ingerimos de carboidrato vai ter que transformar-se em glicose, em termos de gerar energia. Então, se o carboidrato ele é digerível no nosso intestino, ele será transformado, será convertido em glicose. E a glicose ela é uma hexose, ou seja, possui 6 carbonos. Fórmula molecular C6H12O6. Então, a glicose é uma hexose. Quimicamente também, além da quantidade de carbonos, nós podemos classificá-los de acordo com o grupo funcional. Então, por exemplo, aqui nós temos um aldeído. Então, esse carboidrato, ele é um tipo de aldeído, e nós vamos chamar de aldose.
Já esse outro carboidrato, ele possui um grupo funcional cetona. Então, esse carboidrato será classificado como uma cetose. Bom, isso com termos da classificação dos monossacarídeos. Então, aí nós temos a forma molecular C3H6O3. E existem aí dezenas de monossacarídeos diferentes, existem dezenas de carboidratos diferentes. Como eu falei, então se ele possui o grupo funcional aldeído, ele é uma aldose. E essa aldose pode ter 3 carbonos, que nós vamos chamar de triose. Pode conter 4 carbonos, que são então as tetroses. 5 carbonos, que são as pentoses. 6 carbonos, que são as hexoses. Existem ainda as heptoses, mas em termos da biologia, os mais importantes são esses. E aqui, com relação às hexoses, nós temos a nossa querida e amada glicose. Todo ser vivo precisa de glicose. Por isso que todo ser vivo precisa de carboidrato. Por quê? Porque a glicose ela vai ser responsável pela produção de ATP, adenosina trifosfato, que é a forma de energia da célula. Então, a partir dessa glicose, os seres vivos conseguem produzir a energia para que as células funcionem. Sem glicose, a gente não terá essa energia na quantidade necessária e podemos ter complicações. Bom, aqui nós temos outros carboidratos com grupo funcional cetona, classificados como cetoses. Aí nós temos também trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Com relação a esses carboidratos, outro ponto importante de mencionar é aqui, ribose. A ribose ela é um carboidrato que vai estar presente no nosso RNA. A mesma coisa a desoxirribose, que não está na imagem, mas também é um carboidrato. E também vai compor os ácidos nucleicos, especificamente a desoxirribose vai compor o nosso DNA. Então, além da função dos carboidratos, especificamente da glicose, em gerar ATP, nós temos também a função dos carboidratos em compor os ácidos nucleicos. Bom, então os monossacarídeos são unidades de açúcares que possuem essa fórmula genérica, né? CH2ON, né? São açúcares mais simples. E se eu tiver dois açúcares, dois monossacarídeos unidos, eles vão formar um disacarídeo. Então, entre os monossacarídeos, o que nós vamos ingerir no dia a dia são esses 3 principalmente, que é a frutose, glicose e galactose. E ambos possuem forma molecular igual, C6H12O6. Quer dizer que esses 3 compostos, eles são classificados quimicamente como isômeros, por possuírem a mesma fórmula molecular. O que varia neles é a estrutura química, né? Então, por exemplo, aqui na frutose tem uma cetona no carbono 2. Já na glicose, nós temos um grupo aldeído. Entre a glicose e a galactose, o que varia é esse carbono aqui. Então, nós temos o hidrogênio da esquerda na glicose e na galactose nós temos a hidroxila, que é então a estereoquímica diferente. Bom, esses monossacarídeos, dificilmente nós vamos ingerir eles isolados na dieta. Nós costumamos ingerir esses monossacarídeos no formato de disacarídeo, ou seja, nós consumimos os monossacarídeos ligados. E esses monossacarídeos, quando eles estão unidos, o carboidrato terá nomes específicos. Então, a união de 2 glicoses vai formar o disacarídeo maltose.
A união da glicose e da frutose vai formar o disacarídeo sacarose. A união da glicose com a galactose vai formar o disacarídeo lactose. E aqui nós vamos fazer alguns comentários importantes, comentários práticos do nosso dia a dia. Então, primeiramente, glicose pura, glicose como monossacarídeo, né? Dificilmente você vai ingerir na alimentação. Então, dificilmente. Porém, é o carboidrato que nós mais precisamos. Esse carboidrato, então, ele será encontrado nos disacarídeos que nós ingerimos. Um dos disacarídeos que nós mais ingerimos é a sacarose. Sacarose. Então, terminou com ose, é carboidrato. Essa sacarose é o açúcar de cozinha, açúcar de confeiteiro, né? O açúcar que você coloca no café, no suco, etc. E esse açúcar, a sacarose, ele é a união de glicose e frutose. Então, nós vamos ter os dois compostos unidos, ligados. Eu gosto de explicar os disacarídeos, como, por exemplo, a sacarose, né? Então, apagou aqui no meu quadrinho. Então, a sacarose, o açúcar de cozinha, composto de glicose e frutose. Então, aqui nós temos um clips de papel. Esse clipe de papel vai representar um monossacarídeo, por exemplo, a glicose. E esse outro clips vai representar outro monossacarídeo. Então, aqui nós teríamos dois monossacarídeos separados. Esses monossacarídeos, como eu expliquei anteriormente, é difícil que eles sejam encontrados na alimentação assim, separados. O mais comum é que eles sejam encontrados, por exemplo, unidos. Então, os dois monossacarídeos vão se ligar, vão ficar unidos. E isso, então, vai formar um disacarídeo. No caso, a sacarose, o nosso açúcar de cozinha. Outro disacarídeo que nós ingerimos aí no nosso dia a dia, em grande quantidade, é a lactose. A lactose, né, o açúcar presente no leite, é composto de glicose e galactose. Então, de novo, a gente teria os dois monossacarídeos separados. E esses monossacarídeos, quando estiverem unidos, vão formar o disacarídeo lactose. E por último, entre os mais importantes, nós temos o disacarídeo maltose, que é o resultado da união de duas glicoses. Essa parte da bioquímica, infelizmente, é uma parte de decorar, né? Então, o que é mono, o que é di. Infelizmente, essa parte não envolve um raciocínio integrativo. Mas é importante essa parte, porque lá na frente, quando a gente explicarmos a digestão, aí sim vai envolver um raciocínio integrativo melhor. Bom, então aqui nós temos a lactose, um disacarídeo, e nós temos do lado de cá a galactose, um monossacarídeo, e do lado de cá nós temos a glicose. Aí eles estão ligados por uma ligação chamada ligação glicosídica, porque é uma ligação entre dois carboidratos. Bom, aqui nós temos então a lactose. A lactose, ela é um açúcar que será digerido pela enzima lactase. Exatamente essa ligação que eu estou destacando é uma ligação que vai ser hidrolisada, que vai ser quebrada. Essa reação é uma reação catabólica, né? Onde você tem, então, um reagente maior que os produtos. Então, essa reação
aonde a enzima vem e quebra essa ligação, vai produzir os 2 monossacarídeos de maneira isolada. Essa enzima que quebra a lactose é chamada, então, de lactase. Então, de novo aqui, vamos pegar o nosso clipe de papel. Esses 2 carboidratos estão unidos por essa ligação glicosídica. Quando a enzima atuar sobre esse disacarídeo, vai quebrar a ligação e os monossacarídeos serão liberados, especificamente no intestino delgado, aonde então, no intestino delgado, aonde os monossacarídeos serão absorvidos e os 2 vão para o sangue. No caso, a glicose vai para as células, onde ela será utilizada para a produção de energia, e a galactose ela tem que ser convertida em glicose, porque o que nós precisamos não é a galactose, é a glicose. Então, no fígado, ocorre a conversão de galactose em glicose. Outro disacarídeo que nós utilizamos na nossa dieta é a sacarose, que aqui está como sucrose, que seria o nome em inglês. Então, aqui nós temos a sacarose. Sacarose, então, ela vai possuir também uma ligação glicosídica, e essa ligação será quebrada pela enzima sacarase, liberando, então, na região também do intestino delgado, glicose e frutose, que serão absorvidos, vão para o sangue, a glicose vai para as células e a frutose será convertida em glicose. De novo, repito, que o que é importante para o ser humano não é a frutose, é a glicose. E por último, nós temos aqui a maltose, também possui essa ligação glicosídica. A maltose, ela vai sofrer a ação da enzima alfa-amilase, que é a enzima, então, que vai quebrar essa ligação glicosídica, liberando as 2 glicoses que serão, então, absorvidas e utilizadas para a síntese de ATP, síntese e produção de ATP. Claro que quando nós tivermos um excesso de glicose, esse excesso de glicose será utilizado na beta-oxidação, na produção de lipídios. Bom, a nossa alimentação não é composta apenas de disacarídeos, né? Ela também é rica em polissacarídeos. Polissacarídeos é a união de dezenas, centenas, milhares de unidades de açúcar, especificamente por unidades de glicose. Então, cada estrutura dessa é uma molécula de glicose. E o amido, ele vai ter centenas, até milhares de moléculas de glicose unidas. E aqui eu vou falar uma coisa importantíssima, que poucas pessoas se dão conta, né, ou param para pensar nesse aspecto. O amido, ele é um polissacarídeo dos vegetais, das plantas. Não existe amido de seres animais. Não existe amido de seres humanos. Não existe amido de bactéria. Não existe amido de fungos. O amido é de origem vegetal, de plantas. O amido, ele é a forma que as plantas vão ter para armazenar a glicose. Porque a planta, ela também precisa de glicose. E vamos relembrar um pouquinho lá da biologia do ensino médio. A planta, ela não ingere, né, glicose, ela é um ser autotrófico. Ela, por si só, já consegue produzir os seus nutrientes necessários, essenciais, diríamos assim. E como é que funciona? Nós temos, então, o processo de fotossíntese, onde a água mais gás carbônico, por conta da radiação ultravioleta, vai produzir, então, glicose. Então, a planta normalmente produz esse
desculpa, essa glicose quase todos os dias, né? Se a planta tiver principalmente água e radiação solar. Se a planta não tiver a condição de água suficiente, eu moro, por exemplo, no estado, né, que é muito quente e seco, que é o estado de Goiás, e aqui tem uma época do ano que não chove. Então as plantas ficam secas, ficam quase que mortas. Elas não chegam a morrer. Por que as plantas não morrem? Porque quando começar a chuva, no período de verão, onde tem então radiação solar e água, essa planta faz a fotossíntese e armazena a glicose em grande quantidade. Para quando chegar a seca, essa planta continuar viva. Porque durante o período de seca, ela não faz a fotossíntese. E a gente pode observar isso, por exemplo, através da cor da planta. Se a planta está marrom, está aquela cor meio morta, ela não está fazendo fotossíntese. Para a planta fazer fotossíntese, ela tem que ter clorofila. E a clorofila vai dar a cor verde nas plantas. Então, durante o período de chuvas, a planta armazena a glicose. Armazena a glicose em que maneira? No formato de amido. E nós, seres humanos, de maneira muito sábia, né? Pegamos então o amido que os vegetais, que as plantas produzem e ingerimos esse amido para então termos a glicose dentro do nosso organismo. Então, os seres humanos, assim como todos os seres animais, são organismos heterotróficos, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Então, ele vai usar o recurso dos vegetais. Ele pega esse amido dos vegetais e vai ingerir. Então, para os vegetais, o amido vai servir para armazenar glicose. E os animais vão pegar esse amido para fornecer glicose a partir da digestão. E essa digestão, ela vai ocorrer a partir também da quebra dessa ligação glicosídica. Essa ligação é um tipo de ligação chamada alfa-glicosídica. E essa enzima que vai quebrar a ligação aqui entre as moléculas de glicose é chamada de alfa-amilase. Alfa porque essa ligação é chamada de ligação alfa. Bom, além do amido, então, que nós, seres humanos, especificamente, ingerimos em grande quantidade a partir dos pães, massas, bolos, etc., nós temos outro carboidrato importantíssimo, outro polissacarídeo, que é o glicogênio. O glicogênio, ele é produzido nos animais e nos fungos. O glicogênio é um polissacarídeo de armazenamento de glicose, só que não mais nos vegetais. Agora é um armazenamento de glicose nos animais e nos fungos. Lembrando que os seres humanos são, classificados como animais. E o glicogênio, ele possui uma semelhança química com o amido. A diferença, diria assim, basicamente, é que o amido é produzido pelos vegetais e o glicogênio pelos animais. Para facilitar a memorização de vocês, vamos fazer o seguinte raciocínio do amido. Não existe amido de ser humano. Eu até fiz uma brincadeira esses dias em sala de aula. Não existe amido de Caio Castro, né? Porque os seres humanos não armazenam a glicose no formato de amido. Os seres humanos armazenam a glicose no formato de glicogênio. Esse glicogênio vai estar em todas as nossas células? Não em todas as nossas células. O glicogênio ele é encontrado em maior quantidade no músculo esquelético. Isso aqui é importante também memorizar. Então, no músculo esquelético e no fígado. O fígado possui uma alta quantidade de glicogênio. E o fígado e o músculo esquelético, então, são os nossos principais locais de armazenamento de glicose. E, consequentemente, são os lugares onde nós vamos quebrar o glicogênio para liberar a glicose quando nós estivermos com a glicemia mais baixa. Outro carboidrato, outro polissacarídeo,
esse também, novamente, de origem exclusiva das plantas, dos vegetais, plantas, é a celulose. A celulose, ele é um polissacarídeo que os seres humanos utilizam na produção do papel. Então, esse papel que você utiliza no dia a dia, ele é composto por celulose. A celulose é um polissacarídeo. A celulose é um carboidrato. E a celulose, ela está presente aonde? A celulose está presente na parede celular da célula vegetal. A diferença entre a celulose e o amido. Qual que é a principal diferença? É que lá no amido, a ligação que tinha entre uma glicose e outra glicose era uma ligação alfa, tanto que a enzima era alfa-amilase. E aqui na celulose, a ligação entre as glicoses é uma ligação beta. Essa ligação beta, para ela ser quebrada, precisa de uma enzima chamada beta-glicosidase. E nós, seres humanos e os seres animais, de maneira geral, não possuem a enzima beta-glicosidase. Então, nós, seres humanos, não possuímos a capacidade de digerir a celulose. Isso aqui é importantíssimo. O ser humano não possui, os seres animais não possuem a capacidade de digerir a celulose. Então, essa diferença da celulose, vou mudar agora a imagem. Olha a estrutura química, essa unidade, essa ligação beta, é uma ligação descendente, né? Já o amido, a ligação é linear. Então, aqui nós temos a enzima alfa-amilase, nós digerimos o amido, produzindo glicose. Já a celulose, nós não digerimos. A celulose, ela é um carboidrato essencial para que nós tenhamos um peristaltismo ideal. É essencial para o funcionamento do nosso intestino. E a celulose nós consumimos no dia a dia e chamamos de fibras. Então, quando você vai lá, a sua avózinha, a sua mãe, fala assim, olha, tem que comer vegetais, tem que comer folhas, porque tem fibras, de maneira subentendida, o que ela gostaria de falar, bioquimicamente falando, seria que, olha, coma folhas, coma frutas, né, verduras, legumes, porque esses elementos contêm celulose. E a celulose vai ajudar que o seu intestino funcione. Só que aqui vai uma dica, né? Apesar de eu não ser nutricionista, é uma dica nutricional importante. Nós precisamos consumir a celulose, que é um tipo de carboidrato, só que para a celulose ter a sua função no peristaltismo, é necessário associar as fibras com a ingestão de água. Não adianta nada a pessoa ingerir fibras e não ingerir água. Aí, se a pessoa fizer isso, se ela ingerir muitas fibras e ingerir pouca água, em vez de melhorar a função do intestino, ela vai piorar, vai travar o intestino. Bom, nós temos aqui uma exceção com relação a essa digestão, que são os animais ruminantes, né? Por exemplo, aqui nós temos uma vaquinha. No caso, a minha imagem está tampando. Então, os animais ruminantes, como por exemplo essa vaquinha, elas têm lá no intestino dela bactérias. E essas bactérias produzem a enzima beta-glicosidase. Então, acaba que os ruminantes conseguem, de maneira indireta, né, digerir a celulose, liberando glicose. Graças a Deus, o ser humano não tem essa enzima, né? Porque senão você comeria uma alface e iria engordar. Em vez do alface ajudar no processo de emagrecimento, ele iria te engordar. Então, no caso, as folhas, elas nos ajudam no processo de emagrecimento, porque as fibras aumentam o bolo fecal, aumentam o bolo alimentar e dão uma sensação de saciedade, além de diminuir a digestão dos outros alimentos presentes no bolo alimentar. Então, se nós consumíssemos a celulose e tivéssemos essa enzima, nós iríamos consumir as folhas e iríamos engordar. Basicamente, tudo iria fazer com que a gente engordasse. Bom, então aqui a gente tem alguns dos alimentos que contêm carboidratos, né? Então, arroz, ainda mais o brasileiro que come o arroz e feijão, né? Arroz, cereais de maneira geral, vegetais, todos os vegetais contêm carboidratos, biscoitos, geleias, panquecas.
Então, grande parte dos alimentos que nós consumimos no dia a dia contém carboidrato. É raro o alimento que nós consumimos que não tenha carboidrato. De cabeça mesmo, diria que nós ingerimos no dia a dia que não contém carboidrato é a água. Ou chás, café, aí não contém carboidrato, né? E é até importante falar isso. Por que numa dieta para emagrecimento é recomendada a ingestão de café e chá, né? Sem açúcar, claro. Porque o café e o chá não contêm carboidrato. E eles são termogênicos, eles aumentam o nosso metabolismo, né? Facilitando o processo de emagrecimento. Então, as frutas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, elas são ricas em carboidratos. E esse carboidrato das frutas é principalmente a frutose, que dá aquele sabor adocicado das frutas, né? Então, a diferença é que tem frutas que contêm mais carboidrato e frutas que contêm menos carboidrato. Então, por exemplo, entre as frutas que contêm menos carboidrato, o morango é um grande exemplo. Então, o morango ele possui pouco carboidrato, consequentemente, uma quantidade menor de calorias. Já a banana é uma fruta que possui uma alta quantidade de carboidratos, assim como o abacaxi e a melancia. Então, no processo de emagrecimento, é recomendado diminuir a ingestão dessas frutas com alto teor de carboidratos, né? Porque senão elas vão te dificultar em vez de facilitar o processo de emagrecimento. Bom, então aqui nós temos um mapa mental para resumir essa questão dos carboidratos. Deixa eu colocar minha imagenzinha para cá. Então, os carboidratos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Possui como estrutura, como fórmula molecular genérica, CH2O, N maior que 3 carbonos. Aí nós temos monossacarídeos, são os açúcares mais simples, né? E nós temos teioses, tetroses, pentoses e hexoses. Pentoses, ribose e desoxirribose, que vão compor o RNA e o DNA. Hexoses, frutose, galactose e glicose. A mais importante para nós, seres vivos, é a glicose, porque a glicose ela é fonte de energia no metabolismo celular, num processo que nós discutiremos em outro vídeo, chamado de glicólise. Então, todos os seres vivos, todos, bactérias, fungos, plantas, insetos, todos precisam de glicose para a geração de energia. Esses monossacarídeos são difíceis de ser encontrados na natureza isolados. Eles são mais comuns de serem encontrados no formato de disacarídeos ou polissacarídeos. Disacarídeos, então, é a união de dois monossacarídeos. Os mais importantes, mais comuns no nosso dia a dia, é a sacarose, a lactose e a maltose. Sacarose é resultado da união de glicose e frutose. Lactose, resultado da união de glicose e galactose. Maltose, união de glicose e glicose. Os polissacarídeos também nós ingerimos na nossa dieta, são resultados da união de centenas, milhares de monossacarídeos, em geral, esse monossacarídeo do polissacarídeo será a glicose. Aí nós temos os polissacarídeos estruturais, que então não vão gerar energia, vão compor a estrutura da célula, dando rigidez, firmeza para a célula. Aí nós temos a celulose, que forma então a parede dos vegetais, e a quitina, que forma o exoesqueleto dos insetos. Então, se por algum motivo, razão, você quiser lá comer um insetozinho, né? Um escorpião, uma formiga, quando você comer esse inseto, você também está comendo carboidrato. E esse carboidrato, a quitina, é da mesma forma que a celulose, composto por estruturas, por ligações betas, que nós seres humanos não digerimos, né? Então a quitina, ela também entra como um carboidrato não digerível pelos animais. Aí nós temos os polissacarídeos energéticos, que são reservas de glicose, são armazenamentos de glicose dentro das células. No caso dos vegetais, nós temos o amido,
e no caso dos animais e fungos, o glicogênio. Bom, aqui nós temos outros tipos de polissacarídeos, né? Como glicogênio, celulose, dextrana, etc., que vão ter diversas funções. Armazenamento, estrutural, né? E aí tem as suas especificações. E aqui o tipo de ligação, se é alfa ou beta. Nós, seres animais, só quebramos a ligação alfa. Aí você vai lembrar da enzima alfa-amilase. Bom, como é que ocorre a digestão dos carboidratos no nosso intestino? Então, seguinte, você vai lá e vai ingerir os carboidratos, principalmente amido, lactose, sacarose e celulose. São os principais carboidratos que nós temos na nossa alimentação. O amido, por exemplo, amido de milho, amido de mandioca, né? O amido é a nossa principal fonte de glicose na alimentação. Esse amido, ele já começa a sofrer digestão na boca. E aqui já entra a importância da mastigação. Esse amido sofre a digestão lá na boca pela enzima alfa-amilase, que também você vai encontrar nos livros mais antigos como pitialina. Essa enzima alfa-amilase, ela vai começar a quebrar o amido, liberando então oligosacarídeos, são unidades contendo menos monossacarídeos, né? E vai haver então a liberação de maltose, isomaltose, a lactose e a sacarose, elas não sofrem digestão na boca. A lactose, deixa eu mudar a corzinha aqui. A lactose e a sacarose vão passar pela boca, vão chegar no estômago intactas. Elas só vão sofrer digestão no intestino. Então, o amido ele começa a ser quebrado, aí libera essas estruturas, isomaltose e maltose. Na região do estômago, por conta do pH do estômago, que é um pH ácido, não ocorre a digestão de nenhum carboidrato. Não é nenhum, né? Porque na bioquímica não pode falar nenhum. Não ocorre a digestão da grande maioria dos carboidratos. Fica melhor assim. Então, os carboidratos passam da região da boca, do estômago, chegam no intestino delgado. No intestino delgado, vai então haver a ação de diversas enzimas, como por exemplo, maltase, alfa-amilase, isomaltase, lactase, sacarase. Essas enzimas vão então quebrar esses compostos e vão produzir glicose, vão liberar glicose, frutose e galactose, que vão então para a região do fígado. A frutose e a galactose serão convertidas em glicose e serão então distribuídas para as células. E a celulose? A celulose ela entra, do jeito que ela entrar, ela vai sair. Ela não sofre digestão no intestino animal, só nos ruminantes por conta das bactérias presentes lá no intestino dos ruminantes. Bom, existe uma condição clínica onde a pessoa ela não pode ingerir leite e derivados do leite, que é a condição clínica chamada de deficiência de lactase. Então, o que é essa condição clínica? A lactase nós produzimos nas células intestinais do intestino delgado, chamado de enterócitos. Só que algumas pessoas, elas podem, ao longo da vida, ou também quando nascerem, não produzirem essa enzima lactase, ou produzirem pouca enzima lactase. Se as pessoas não produzirem a enzima ou produzirem poucas, elas terão um quadro de deficiência de lactase. E aqui já é importante mencionar que é comum, à medida que nós envelhecermos, nós criarmos uma certa deficiência de lactase, porque o leite, como alimento nos organismos animais, ele tem lógica de ser utilizado na fase onde é criança, recém-nascido, né? Onde o leite é a principal fonte nutricional. Quando nós, então, crescemos, o leite não deveria ser usado como fonte nutricional. A gente deveria usar o amido, né, as outras fontes. Mas nós podemos continuar produzindo a enzima. E se nós continuarmos a produzir, a gente consegue quebrar a lactose e ter fonte nutricional de glicose. O problema, então, é que algumas pessoas, ao longo da vida, começam a diminuir a quantidade de enzima lactase.
Isso vai fazer com que a pessoa não quebre a lactose. A pessoa que tem, então, deficiência de lactase, essa lactose que ela vai ingerir no leite, ela vai continuar intacta quando chegar no intestino grosso. Lá no intestino grosso, então, nós temos diversas bactérias da nossa microbiota, que são bactérias essenciais. E essas bactérias vão pegar a lactose e vão quebrar a lactose. Só que vão liberar gás carbônico, que vão dar, então, as flatulências, e vão liberar também hidrogênio e outros compostos. E esses compostos que as bactérias vão produzir a partir da lactose no intestino grosso, elas vão gerar algum desconforto, como diarreia, como excesso de flatulência, né? Desidratação, distensão abdominal, que são os sintomas da deficiência de lactase. Esse quadro de patologia até tem como ser tratado. Então, se a pessoa sabe que tem a deficiência e ela quer ingerir alguma coisa contendo leite, ela compra na farmácia a enzima lactase. Ela faz a ingestão, então, dessa enzima alguns minutos antes de ingerir o que ela quer que contém leite. Isso vai amenizar os sintomas do quadro dela. Existe outra condição clínica chamada de alergia ao leite. A alergia ao leite não tem nada a ver com a lactase. A alergia ao leite costuma ser uma alergia à proteína do leite. Proteína não é carboidrato, são coisas diferentes que nós falaremos em outro vídeo. Bom, então aqui nós temos os carboidratos, que eles podem ser estruturais, como por exemplo a celulose, a quitina, e podem fornecer energia, como o amido, o glicogênio, né? O fornecimento de energia a partir dos carboidratos, ele vai ocorrer a partir da via glicolítica, da quebra da glicose, que nós explicaremos então no vídeo sobre glicólise, ciclo de Krebs, etc. Bom, aqui nós temos um mapa mental que resume tudo o que eu falei nesse vídeo. Então, os carboidratos possuem como fórmula molecular genérica, né? CH2O, sendo que esse N tem que ser maior que 3 carbonos. Então, o carboidrato mais simples, a fórmula molecular é C3H6O3. Os carboidratos possuem como principal função a síntese de ATP. Para isso, o carboidrato que nós precisamos é a glicose. Então, a glicose é o carboidrato responsável pela síntese de ATP nas nossas células. E aqui nós temos a estrutura, então, da glicose, né? Os carboidratos são divididos, classificados em monossacarídeos, quando é uma unidade de carboidrato, disacarídeos, 2 unidades, e polissacarídeos, centenas a milhares de unidades de carboidrato. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o grupo funcional em aldose ou cetose, de acordo com a quantidade de carbonos em triose, pentose, etc. Entre os monossacarídeos, para a bioquímica, os mais importantes é glicose, galactose e frutose. Mais importantes porque é o que nós ingerimos na nossa dieta. E aqui nós temos, né, a estrutura química desses principais carboidratos. Esse aqui é a glicose, galactose, frutose, ribose e desoxirribose, compõem o RNA e o DNA. Em relação aos disacarídeos, então, nós temos aqui o açúcar de cozinha e o leite, né? A sacarose e a lactose, e o outro disacarídeo é a maltose. E aqui nós temos um exemplo da sacarose. E os polissacarídeos, centenas a milhares de unidades de açúcar, centenas a milhares de unidades de glicose. Aí nós temos os polissacarídeos energéticos, que é os polissacarídeos que armazenam a glicose, glicogênio e amido. Glicogênio presente nos animais e nos fungos. Nos animais, principalmente no fígado e no músculo esquelético. O amido é a forma de armazenamento da glicose nos vegetais. Aí nós temos diversos tipos de amido, né? A celulose e a quitina são polissacarídeos estruturais, vão compor então a célula desses organismos vivos, dando estrutura. A celulose nos vegetais compõe a parede celular. A celulose, nós podemos correlacionar, identificar didaticamente, que ela teria a mesma função que os ossos.
Então, a celulose compõe essa parede celular que dá firmeza, rigidez para a célula vegetal. A quitina, presente nos insetos, no exoesqueleto. Então, aqui nós temos uma imagem, acredito ser um gafanhoto ou algo do tipo, né? Então, ele produz um exoesqueleto e à medida que esse inseto cresce, ele tem que trocar esse exoesqueleto. Então, aqui nós temos a imagem do exoesqueleto vazio, né? Composto por quitina. Bom, era isso. Espero que vocês consigam ter entendido aí que na nossa alimentação nós ingerimos muitos carboidratos. A diferença é que nós podemos ingerir carboidratos digeríveis, que é o amido, aonde nós vamos então ter uma quantidade de glicose alta no nosso sangue, e essa glicose vai gerar calorias. Se a glicose for uma quantidade excessiva, a glicose é convertida em lipídio, gordura, né? E nós temos carboidratos não digeríveis, que no caso o principal da nossa alimentação é a celulose. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem no direct ou nos comentários. E a gente se vê em breve em outros vídeos. Tchau, tchau. Até mais.